Fala pessoal, bastante tempo que eu não faço um vídeo. Vim hoje aqui trazer para vocês uma solução um pouco diferente, não é nada de DAX ou M, e sim um tópico que eu vejo que o pessoal tem bastante dúvida e não tem uma solução tão trivial assim, que é a parte de versionamento do Power BI. Já vi algumas pessoas comentando com alternativas, usando talvez o GitHub ou alguma ferramenta assim. Eu fui por um caminho mais simples, usando apenas o universo Microsoft para versionar os arquivos, e também descobri junto dessa brincadeira que tem uma forma de a gente fazer a autopublicação dos nossos relatórios sem precisar usar o botão de publicar aqui do Power BI Desktop. Então vamos lá, a solução é bem simples, eu só preciso ter um arquivo do Power BI e ter uma pasta em um SharePoint onde você possa guardar esses arquivos. Então a parte de versionar é muito simples. Eu criei essa pastinha aqui no meu SharePoint. Eu simplesmente vou pegar esse arquivo aqui e guardar ele aqui dentro. Beleza. Feito isso, a segunda etapa agora, que não refere-se à parte de versionamento, mas sim à parte de publicação dos relatórios de forma automática, é um pouquinho diferente. Imagino que algumas pessoas já conheçam. A gente precisa ir no ambiente do Power BI Online, certo? Nós vamos na parte aqui do Workspace, vamos aqui em New, ou Novo, se tiver em português, vamos em Dataset, vamos em Arquivos, e aqui nessas opções ele vai dar para buscar arquivos de vários locais diferentes. Então tem Local File, OneDrive, e no nosso caso aqui, como é um SharePoint, eu vou em SharePoint Team Sites. E aqui ele me pede um URL. Só um detalhe importante aqui, o URL que a gente busca é o URL do site. Então no caso aqui, eu tenho aqui no site a URL, eu venho até o nome do meu site, certo? Copio esse link, coloco aqui, conecto. E agora ele vai aparecer todas as pastas que eu tenho dentro desse meu SharePoint. Então no meu caso aqui ela está em documentos, eu vou em documentos compartilhados e depois na pastinha aqui arquivos Power BI, certo? Vou clicar em cima do arquivo, vou conectar, ele leva alguns segundinhos só para fazer essa conexão, às vezes demora mais, dependendo do tamanho do arquivo. Beleza, feito isso, eu vou atualizar a página aqui. Vocês vão ver que ele criou três coisas para mim. Ele criou um dashboard, que a gente pode excluir, porque não vai ter necessidade. Ele criou um relatório, aqui o exemplo aula, e criou também um dataset, exemplo aula, certo? Se vocês forem ver, é o mesmo arquivo que eu mostrei aqui no Power BI Desktop. Beleza, essa é a parte de autopublicação. Agora eu vou mostrar como que as duas combinadas funcionam juntos. Para isso eu vou voltar aqui no meu arquivo, e tem um detalhe muito importante para ressaltar para que essa questão da autopublicação funcione. Basicamente, a gente precisa ter alguma alteração no modelo do Power BI para ele identificar que aquele arquivo teve uma alteração e precisa ser republicado. Uma alteração no modelo pode ser uma criação de um relacionamento novo entre duas tabelas, carregar uma tabela nova para o seu modelo, ou simplesmente criar uma nova medida. A gente pode até criar uma medida aqui sem sentido, geralmente eu faço isso, crio uma medida com valor zero, só para realmente o Power BI reconhecer que teve uma alteração. No caso aqui eu vou colocar medida aula e vou colocar um valor zero. Beleza, isso aqui já reconhece como uma alteração dentro do modelo do meu Power BI. É importante ressaltar isso porque às vezes você vai fazer apenas uma alteração visual, por exemplo, mudar esse aqui de tabela para matriz, ele não vai reconhecer como uma alteração e ele não vai fazer a autopublicação do relatório. Então a gente sempre precisa fazer uma alteração do modelo. No caso aqui eu criei a medida, não precisava ter colocado ela na tela, estou colocando só para mostrar para vocês. Vou salvar esse arquivo. Vou voltar aqui no meu SharePoint e vou largar o arquivo aqui e escolher a opção de substituir. Feito isso, uma parte do que eu queria mostrar para vocês já está funcionando. Se a gente for ver aqui no SharePoint, ele tem a opção de versionamento.
Então eu consigo ver aqui a primeira versão, que é a que eu subi, e essa segunda que eu acabei de salvar em cima. E ele me permite, com isso, restaurar as versões anteriores. Então se eu viesse aqui na versão 1 e restaurasse, ele automaticamente iria substituir esse arquivo PBX pelo que eu criei no começo da aula. Entretanto, é sempre bom ressaltar que quando você restaura, ele sobrescreve. Então, se você precisa manter a versão 2 e a 1, eu sugiro baixar a versão 2 primeiro, para a sua área de trabalho, seu desktop, e depois restaurar a versão 1, para que você não perca também a versão mais recente. E agora, o que nos resta é esperar ele atualizar aqui no Power BI. Isso é um detalhe um pouquinho chatinho, que às vezes demora em torno de 5 minutos. Eu vou provavelmente cortar essa parte do vídeo porque vai demorar. Bom, pessoal, passado aqui eu acho que em torno de 2 a 3 minutos, apareceu aqui então o visual que a gente colocou lá no Power BI Desktop. Como eu falei, eu não usei a opção publicar, tanto que eu nem estou com meu login feito aqui no arquivo, e ele fez a autopublicação para mim. A vantagem disso às vezes parece meio inútil, quando você olha no exemplo de um relatório só, mas quando você trabalha numa companhia que você tem que dar conta de vários relatórios, isso é muito interessante, porque você pode pegar esse caminho do SharePoint e escolher a opção aqui de sincronizar. Quando você clica nesse botão, ele irá sincronizar essa pasta aqui com o seu Drive no desktop, ou seja, você vai ter esses arquivos aqui dentro de uma pasta do OneDrive do seu computador. Você não vai precisar ficar usando aqui a URL. Então, quando você fizer uma alteração no arquivo que está salvo lá no seu Drive e salvar ele, automaticamente você sabe que depois de 5 minutos ele vai estar aqui aparecendo no online. Só um detalhe importante ressaltar, que mesmo fazendo dessa forma aqui, você ainda vai precisar atualizar o aplicativo, né? Caso você estiver com um relatório publicado em um aplicativo, você irá precisar ir no aplicativo e clicar para atualizar. Por hoje é isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha alguma valia para vocês e até a próxima.